Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Aqui vai a segunda parte das profecias que o nosso Pai Celestial deu à nossa irmã Celestial, falando acerca dos mortos-vivos. Eu sei que isto é uma coisa horrível, terrível e difícil de nós acreditarmos. No entanto, se o nosso Pai Celestial disse à nossa irmã Celestial, é porque vai acontecer. E eu acredito que aquele versículo das Sagradas Escrituras que diz que vai haver uma grande aflição, como nunca houve e nunca mais vai haver. Quando eu vi este versículo, eu dizia assim, meu Pai do céu, eu acho que a maior aflição que houve na terra foi quando houve o dilúvio. E eu não sei nadar, mas eu preferia 1000 vezes morrer afogada na água do que ser atacada e comida por estes seres. Eu não vou orar agora neste segundo vídeo, porque eu espero que você tenha visto a primeira parte. Eu não vou orar porque ainda tem muito para ler acerca, portanto, destas profecias que o Senhor deu a ela acerca destes seres. Agradeço piamente a vossa inscrição, o vosso compartilhamento para que mais pessoas possam saber o que lhes espera. E então vamos ver. Eu acabei o primeiro vídeo dizendo que já não havia mais governo e que as pessoas tinham que se defender para manter-se vivas. E então aqui agora é a resposta do governo e encobrimentos expostos. No entanto, quando o governo existiu, logo quando estes reanimés, que estes seres que foram reanimados, começaram a aparecer e atacar os Estados Unidos, o governo tentou mentir. Eles montaram uma campanha de desinformação e tentaram mentir para o público. Eles alegaram que foram incidentes isolados, quando os cadáveres foram encontrados e quando os médicos chocaram as descobertas de que outras pessoas os tinham matado. Os médicos disseram que isso, porque toda a carne rasgada tinha evidências de ter sido feita com dentes humanos. Os mortos-vivos arrancaram as gargantas das suas vítimas e as deixaram ali mesmo em uma poça de sangue e desapareciam. Isto está acontecendo em toda a América, especialmente nas cidades, até que finalmente o governo teve que confessar. Eles foram forçados a avisar publicamente, não podiam mais mentir e fingir que os ataques que deixaram as pessoas ensanguentadas com a garganta rasgada em vias públicas à noite foram obra de algum perseguidor noturno, um serial killer ou algo que era humano, mas apenas um louco. Mas fica claro que isso não era obra de louco, era obra destes tais mortos-vivos, reanimés. Morto, mas não morto. Não mais parte da humanidade, mas atravessado para algo sobrenatural. Mas ainda aqui no mundo dos vivos conosco. Portanto, aqui é ver por aquele versículo das Sagradas Escrituras que diz que os homens tentarão morrer, mas a morte fugirá deles. E então deve ser que a morte fugirá deles. O governo dos Estados Unidos começou a alertar e a confessar o que estava acontecendo, mas as pessoas não levaram como você imaginava. Sim, eles estavam com raiva, é claro, mas à medida que o número de mortes crescia, acho que as pessoas queriam permanecer vivas mais do que queriam tumultuar e enforcar os funcionários do governo. Não sei o que tinha acontecido com a América naquela época, mas a resposta dela foi diferente. Em vez de indignação pública, a maioria das pessoas aceitou silenciosamente os fatos. Eles só queriam saber o que fazer para manterem-se seguros. Assassinatos. Eu vi os legistas de Nova Iorque tão perplexos quando os primeiros corpos começaram a entrar. Vi um homem mais velho, de cabelos brancos, balançando a cabeça, com uma das mãos à boca, só em pensamento, assim, levei-me à boca, como aquele assim, oh my God. Ele estava olhando para um corpo em busca de sinais de um ataque de cachorro ou algo diferente que ele estava vendo. Mais tarde, quando a polícia perguntou o que ele achava que fazia tanta bagunça de um ser humano, ele disse que é uma pessoa que fez isso.
E ele tirou o lençol e mostrou as marcas das mordidas na pessoa morta. Os dentes fizeram as mesmas marcas alinhadas que todos vemos nas nossas pizzas e hambúrgueres. Este é o tipo de marca que vi no pescoço das pessoas mortas que estavam caídas nas lajes. Os médicos examinaram os corpos e ficaram perplexos, mas firmes. Eles não mudaram o seu diagnóstico final, mesmo que a polícia continuasse perguntando: mas como pode ser? Como pode ser? Os médicos disseram que é uma pessoa, foi uma pessoa. Isto são marcas de dentes humanos e é isso que está acontecendo no meu relatório. Então foi no relatório, os relatórios começaram a acumular, até que finalmente o CDC teve que dizer algo. Eles fizeram um aviso e todos ficaram chocados e enfurecidos com isso. A descrição. Deus me mostrou uma foto dos mortos-vivos em pé, como membros do elenco, como o elenco de um filme, e está junto a uma sessão de fotos. Eu pude ver que eles realmente eram pessoas. Eles têm tudo o que nós temos, até mesmo as tatuagens que fizeram na vida real. Eles são de nós. Mas não estão mais vivos no seu sentido, mas estão mortos, mas reanimados. Portanto, não é bem uma ressurreição, mas é meios mortos, meios vivos, de alguma forma, artificialmente trazidos de volta à vida. Eles não podem falar porque as suas caixas de voz estão arruinadas. Eles apenas rosnam, rugem, fazem questionamentos soarem como homens da caverna, mas eles não podem falar. Eles usam roupas como pessoas, mas acham que há algo realmente estranho sobre o estado da sua decadência. Eles estão severamente podres, mas tudo o que eles tocam decai. Portanto, se eles tocam a pessoa fica igual a eles, assim, decaída. Eu acho que você poderia colocar um novo conjunto de roupas e sapatos neste reanimei e em minutos ele estaria esfarrapado, rasgado, enegrecido e imundo como eles. Eu não posso dizer como é que isso acontece. Os mortos-vivos são coisas muito sujas, muito pior do que o fedor da carne humana podrida que passou de ponto de não retorno. Você sempre vai sentir o cheiro daquele reanimé. Eles têm carne cinzenta e esponjosa, com pequenos orifícios, como uma agulha ou como um pino o estivesse cutucado em todos os lugares. A carne sempre tem um brilho, como se estivesse suando, mas não é suor, é apenas podridão. Eles são extremamente rápidos e fortes. Os seus olhos têm olheiras ao redor, como um guaxinim. Mas quando eles são ativados, ou seja, é um frenesi de caça ou desejo de sangue. Eles estão tão cheios de ódio pelos vivos e você pode ver este ódio nos seus olhos. Eles são astutos, muito, muito astutos, para rastrear a humanidade e prendê-los também. Sua boca está sempre ensanguentada por comer carne. Seus dentes são dentes humanos normais, não afiados como o lobo ou qualquer animal, a razão pela qual eles são capazes de rasgar a carne como um animal é porque as suas mandíbulas são muito poderosas, a força que eles têm é através de todo o seu corpo, então mesmo que eles não tenham presas, suas mandíbulas são fortes o suficiente para rasgar a carne exatamente como um animal selvagem. Este foi um longo sonho de muitas horas, então se você vai precisar fazer uma pausa, por favor faça. No entanto, tenho de capturar todos os detalhes, então eu vou recitar tudo o que vi de uma só vez, como o senhor me disse, ver parágrafo por parágrafo. Vou fazer o vídeo como ele disse e então cada um pode fazer a sua própria avaliação sobre como achar melhor. Outros lugares. Eu vi no centro-oeste e no sul os mesmos mortos-vivos, mas a resposta nestas áreas foi coordenada e muito diferente. Quando as pessoas começaram a notar o seu gado desaparecendo, as suas ovelhas deitadas mortas no pasto, eles souberam imediatamente que não eram animais. Estas pessoas lidaram com predadores selvagens a vida toda e sabem como são as mordidas do lobo e do urso. Eles levaram o animal ao veterinário e viram novamente que
Isto não são dentadas de animais. Não são animais que estão fazendo isso. Então eles esperaram para ver o que era e logo descobriram. As pessoas nas áreas rurais lutaram contra a reanimação e não morreram tanto quanto na cidade. Não vi todos os detalhes, mas tive essa impressão. Vi fogo em paus, caçadas, pessoas entrando na mata com varas acesas em chama, com panelas fazendo barulho e puxando-os para fora e depois atirando para reduzir o número. Vi diante de mim uma foto de homens de chapéu de cowboy, homens de boné de beisebol, homens que só podem ser chamados homens patriotas, olhando para a câmara como um elenco, como Deus também mostrou os mortos-vivos como um elenco. Cada homem tinha uma arma, sua arma de preferência, a arma de escolha. Essas pessoas tinham armas, suas mulheres e a comunidade, todos tinham armas e não morriam tranquilamente, portanto, através destes reanimés ou destes mortos-vivos. Eles revidaram. Minhas experiências pessoais com Deus. Estas são as minhas experiências pessoais no sonho. Eu os teria editado como faço com quase todos os sonhos que há detalhes pessoais, mas desta vez o Senhor me fez manter o sonho exatamente do jeito que a vi. Então, aqui está. Um dia eu estava indo para algum lugar e o Senhor, meu Deus, estava comigo. De repente escureceu antes de chegar ao meu destino final. O sol simplesmente desapareceu. A lua e as estrelas saíram sem aviso e eu fui pega sem abrigo. O Senhor disse, deite, Celestial, deite e durma. Eu disse, Senhor, eu não posso me deitar, este lugar está cheio de cadáveres e os mortos-vivos virão e se alimentarão aqui. Eu estava andando bem na frente à Biblioteca Pública de Nova York, na W42 Street, 42 Second Street. Um lugar que passei tantas horas lendo na praça no verão, eu subindo os degraus para pegar livros, antes do horário do fechamento. Eu estava passando por aquela mesma praça quando de repente era noite e eu não estava em casa. O Senhor me disse novamente, minha filha, deita-te e dorme. Então com minha bolsa e casaco ao meu redor, deitei-me entre os cadáveres e o Senhor me colocou imediatamente em um sono tranquilo. Eu não me mexi, a minha respiração diminuiu muito, não me desloquei, portanto não mexi, não tremi e não fiz qualquer movimento. Os mortos-vivos vieram e se alimentaram naquele lugar, comeram as outras pessoas que haviam morrido a noite toda. Eu vi o embaralhar dos pés deles ao meu redor. Eu vi os estranhos sons de questionamento que eles fazem quando tentam se comunicar uns com os outros. Eles não podem falar, mas eles fazem o tipo de som que os bebés fazem quando querem perguntar alguma coisa. Eles não têm palavras. Eles vieram e me cheiraram, mas o sono de Deus foi tão pesado sobre mim, também o Senhor ficou ali comigo para que nenhum morto-vivo me tocasse. Havia um sinal na minha testa e nada me aconteceu. Aleluia, glórias ao nome do Altíssimo. O sinal parecia um símbolo, também como uma escrita estranha e também como alguém escreveu um versículo bíblico na minha testa. Brilhou. Quando o sol se levantou totalmente no céu, o sono me deixou. Acordei e disse obrigado, Senhor. Então o Senhor e eu continuamos a minha jornada até a minha casa. Eu vi a minha vida em casa. As pessoas vinham até mim todo o dia para perguntar o que é que o Senhor tinha dito e o que é que deveríamos fazer. Era uma vida muito fixa como é, eu não podia ir a lugar nenhum, eu não podia fazer nada o dia todo, porque o dia inteiro eu estava diante de pessoas que estavam perguntando, por favor, me diga o que o Senhor disse, o que devo fazer, para onde devemos ir, o que devemos fazer para agradar a Deus. Estou dizendo exatamente o que eu vi. Então, que eu não gosto, eu penso o que quer que seja é com você. Foi o que eu vi. Eu estava fixo no lugar e não tinha tempo para cuidar da minha própria vida por causa da grande necessidade de muitos de ouvir de Jesus. Eles vieram de todos os lugares. Então, a pedido deles, eu tive que sentar o tempo todo e dizendo a eles o que o Senhor tinha dito. Eles me traziam comida, presentes e coisas que todos nós precisamos para a vida. Então, de certa forma, porque eu não podia sair para cuidar de mim mesma, o Senhor providenciou para mim desta maneira.
Parecia que eu estava em uma pedra, uma enorme rocha de granito, envolvendo todo o meu corpo, apenas o rosto saía dela. Eu não estava realmente naquela rocha, eu acho, mas era assim que parecia. Eu estava presa em uma enorme rocha de penhasco cinza, com apenas o meu rosto para fora, e as pessoas vieram para aquela rocha me perguntando coisas e eu respondia como o Senhor me tinha guiado. As pessoas viajavam de todos os lugares para a minha casa. E o Senhor, meu Deus, certamente estava comigo. Eu profetizei para eles até que eu estava desgastada e cansada. Então, à noite, o sono do Senhor veio sobre mim e eu não movia um músculo até que a promessa brilhante e segura do amanhecer vinha. Aí eu acordava. Durante a noite, alguém estava comigo e havia um sinal na minha testa enquanto eu dormia. Alguém invisível sentou-se comigo a noite toda. Todas as noites, de manhã, e então as pessoas vieram me perguntar o dia todo o que posso fazer para agradar a Deus. Esta foi a última coisa que eu vi antes de acordar e perceber que estava na minha casa. Não naquele tempo futuro em que as pessoas mortas jazem nas ruas de Nova York e a única coisa abençoada que os homens têm é o som de Deus, o sinal do Senhor e a sua luz solar para preparar as nossas vidas. Eu peço que, por favor, processemos essas coisas com a maior calma possível. Por favor, não tenham medo. Eu vejo essas criaturas há mais de 10 anos, desde 2010. Tenho alguns posts sobre eles linkados abaixo e mais nos meus arquivos que ainda estão para ser publicados. Eu também acho que, por causa de como o Senhor me disse para postar isso imediatamente, que talvez seja a hora de eu carregar estes arquivos, bem como algumas outras coisas que eu ainda não compartilhei. PS. Ao procurar uma imagem para este post, me tornei a transtornar. O grande número de fotos dos chamados zumbis foi avassalador, a ponto de ser inegável o quanto as pessoas estão fascinadas com este fenómeno maligno. Eles adoram, eles se vestem como ele o tempo todo e tentam superar um ao outro o quão assustador e realista eles podem fazer a maquiagem e os figurinos. Eles adicionam próteses a seu rosto e até envolvem crianças nesta loucura. Isso me impressionou, porque isto certamente virá para nossas vidas como algo merecido. Um castigo do Senhor. Ele disse para ver os primeiros parágrafos que é fora da humanidade, que a reanimé surgirá. De entre os nossos próprios familiares, colegas de trabalho, cônjuges, amigos, filhos, você pode imaginar isso? As mesmas pessoas que conhecemos e amamos serão os rostos que nos perseguirão à noite. Tudo por causa da maldade que permitimos nos definir como povo e sociedade. Que final amargamente irônico. Se você fez isso por qualquer motivo, como o Halloween ou uma festa que você se vestiu, por favor, arrependa-se seriamente. Se você observar essas coisas e expor seus filhos, mesmo os mais velhos, a isso, você precisa se arrepender. Peça perdão a Deus por essa ignorância e cegueira, porque está claro para mim, a partir deste sonho, que o amor e a fama dos mortos-vivos entre nós vêm diretamente da sociedade. Impulsionada pelo governo e pela indústria do entretenimento, eles sabem que isso vai acontecer e vêm colocando isso mediante das massas há décadas como programação subconsciente. Isto é maldade. Que Deus tenha misericórdia das almas de todos os que confiam nele. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, não sei se você percebeu, mas o que ela estava dizendo é que pessoas que vestem-se de mortos-vivos no Halloween ou em outras festas têm que se arrepender, porque eles vão vir exatamente da maneira como você se vestiu. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Eu vou fazer o próximo vídeo, se o Altíssimo permitir. Até lá, se Deus quiser.